Valendo. Valendo. Gravando. Gravando. Lili, obrigado então só por ficar registrado mais uma vez. Para quem não conhece Lili, gente, ela é formada em nutrição pela UFMG. A Lili se formou em 2010. Depois que ela se formou, ela fez uma pós-graduação em nutrição clínica e também em nutrição esportiva, que eu acho que é a área que ela mais atua. Sim, Lili? a área que eu mais atuo, com certeza. Antes de ser nutricionista, ela foi atleta profissional de ciclismo de estrada. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é ser uma atleta de profissional de ciclismo de estrada, né, Lili? Nossa. Qualquer atleta profissional já é bem desgastante, né? Mas dos esportes de endurance é uma exigência muito grande pelo número de horas de treino, quilometragem semanal, né? Mas é muito, muito bom. Experiência excelente que com certeza contribuiu também para a minha carreira como nutricionista, né? De entendimento dos atletas, entendimento da teoria, né? Demais. Eu acho que essa vivência prática é, sem dúvida, um diferencial seu enorme, né? Gente, o atleta de ciclismo é uma coisa sobre-humana. Eu posso falar, porque a Lili não vai falar, porque ela foi atleta, mas atleta de ciclismo são super seres humanos, assim. São pessoas que se dedicam muito ao esporte, porque para ser do nível profissional, né? Eu tenho atletas de mountain bike, Lili, e de ciclismo de estrada também, e atletas amadores que se dedicam bastante. Mas, e mesmo eles, assim, eu já fico extremamente admirado. Imagina ciclismo profissional, né? Sim. Além disso, a Lili, como se não bastasse, ela é nutricionista de vários atletas olímpicos. Na área de mountain bike, tem atleta na área de natação. E eu acho que seria legal você falar depois, Eli, um pouco sobre a sua experiência com esses atletas olímpicos, né? Que com certeza é muito rico, né? Sim. Depois eu quero contar uma curiosidade sobre essa questão de atletas olímpicos para vocês, mas deixa para o final. Ah, é? Que é uma Nossa. curiosidade muito boa. Combinado. Bom, então vamos começar, Lili, fazendo as perguntas que eu preparei para você aqui. Primeira pergunta que eu ia falar, o tema da nossa conversa é alimentação nesses tempos de quarentena, né? Lembrando que a gente está falando para atletas amadores aqui, corredores, pessoas que praticam atividade física regularmente. O que a gente deve mudar em nossa alimentação nesse período de isolamento social e provável redução do gasto calórico? Eu vejo muita piada na internet que pessoas estão engordando, que está ganhando peso. Ai, meu Deus, o que eu faço? É quarentena, não vou conseguir sair da porta. Eu vejo vários memes engraçadíssimos. Eu tenho recebido bastante também, ainda mais eu, né? Como Nutri, a galera gosta de me marcar nessas publicações. Mas assim, Yuri, eu acho que tem alguns pontos importantes da gente questionar para quem está nos escutando, que vai além da nutrição, né? Porque o que eu tenho percebido é que, assim, tem dois fatos que estão influenciando muito no padrão alimentar negativo dessas pessoas, né? O primeiro ponto é assim, principalmente para as pessoas que ainda estão trabalhando dentro de casa, ou pessoas que perderam o emprego, por exemplo, né? Não existe um cenário diferente, né? Você não é permitido a sair para um restaurante, a fazer uma viagem para perto da sua cidade ou para longe, né? A conversar com pessoas diferentes, num lugar diferente, né? Enfim, o cenário é o mesmo, a parede é a mesma, as pessoas com que você está diante delas são as mesmas. Você não pode fazer compras, você não pode... Compras, assim, que você pega nas coisas, né? Online dá para fazer. Porém, o que você pode fazer de diferente dentro da sua casa? Totalmente diferente. Comida. Então, as pessoas estão, no meu modo de ver, as pessoas estão ávidas pelo diferente, mas acabam tendo a oportunidade de diferenciar apenas o alimento, né? Então, muitas delas não são pessoas que não gostam de comer saudável, muito pelo contrário, são pessoas que adoram o padrão alimentar saudável, porque são atletas também. Só que acabam descontando na comida o anseio pelo diferente, mas não é só da comida o anseio, né? Então, esse é um ponto de questionamento e de reflexão, né? O segundo ponto é a ansiedade mesmo, né? Pelos inúmeros fatores dessa situação que é incerta, né? Então, tem pessoas que talvez estão com medo de perder um trabalho, tem pessoas
que, né, estavam com um planejamento super certo de uma grande prova, né, igual tem atletas de Ironman, por exemplo, estava ali no meio do ciclo do Ironman, de repente muda tudo, né? Então, assim, essa mudança bruta que ninguém esperava gera uma ansiedade, né? E, de novo, as pessoas muitas vezes acabam, né, até mesmo pelo cenário limitado, descontando na comida essa ansiedade, mas que não é por comer, não é. As pessoas acham que é ansiedade por comer, não é. É ansiedade por não controlar outras situações da vida, que vão ser muitas vezes incontroláveis, né? Então, acho que o primeiro ponto se as pessoas estão realmente comendo, se quem nos ouve aqui está realmente comendo mais, primeiro identificar o que esse excesso de comida está representando em relação à falta, né? De onde está vindo a falta para buscar o excesso, né? Então, esse é um ponto importante, tá? E aí você pode, né, quem está escutando, pode buscar uma ajuda profissional de um terapeuta, de um psiquiatra, de uma pessoa mais evoluída na vida, também dá para conversar, mas eu acho legal se não está conseguindo lidar com isso sozinho, talvez buscar uma ajuda de alguém capacitado, né, para auxiliar. Bom, aí passando para o passo da alimentação, né, eu acho muito importante entender o cenário e o contexto de cada indivíduo. Igual, tem muitas pessoas que realmente diminuíram demais o gasto energético. Porque, por exemplo, são corredores e não têm esteira em casa, não estão gostando de sair na rua, ou não podem mesmo, e tem pessoas que não têm nenhuma estrutura, né, no condomínio, seja de casa, seja de prédio. Então, essas pessoas estão realmente limitadas, diminuíram muito o treinamento. Só que eu tenho atletas, por exemplo, que eu atendo, e eu acho que algumas pessoas podem estar se identificando, que tem material em casa. Então, eu tenho atleta que tem esteira em casa, ou tem esteira na academia do prédio, está podendo usar, né? Ou tem gente que mora em condomínio e pode correr dentro do condomínio. Conheço pessoas que estão correndo dentro do apartamento. Então, assim, vivo sem esteira, né? Então, o primeiro ponto é identificar. Realmente, esse gasto energético diminuiu consideravelmente? Sim, para muitos, porque também, além das atividades terem sido muitas vezes moldadas, né? Os treinadores, pelo que eu posso perceber, eles diminuíram muito a intensidade dos treinamentos, né, Yuri? Porque não tem prova, o calendário de provas, né, foi todo cancelado, está sendo remarcado, então não justifica você expor o seu atleta a treinos de muita intensidade. Isso faz com que o ajuste alimentar tenha que acontecer, né? Então, acho importante entender quanto desse gasto energético diminuiu pelo volume de treino e o quanto disso representou pela diminuição da intensidade do treino. Entendido isso, né, realmente se houve uma diminuição considerável, sim, existe uma necessidade de ajuste no planejamento alimentar, né? Porque não dá para a gente acreditar que nós vamos ficar em casa comendo horrores, né, sem treinar muito e não vamos ganhar peso. Isso não existe, né? Então, é preciso, a dica que eu daria, né? É preciso dar uma diminuída, sim, no consumo alimentar, né? Então, a escolha pode ser de um determinado nutriente específico, tipo, por exemplo, eu quero diminuir um pouco da minha comida, então eu vou dar uma cortada no carboidrato. Tudo bem, mas essa pessoa também pode querer diminuir um pouquinho o consumo de gordura, por exemplo. Então, isso vai de cada um também, tá? Mas, lógico, buscando uma ajuda profissional, talvez seria mais indicado, né? Justamente para ter uma prescrição mais detalhada e personalizada. Né? E outro ponto que é importante, algumas pessoas eu tenho percebido também que, por estarem gastando menos energia, elas acabam diminuindo um pouco o apetite, né? Então, talvez seja o momento de olhar um pouquinho mais e permitir se escutar, porque se você está gastando menos energia, com certeza você vai sentir menos fome. E aí, naturalmente, você vai comer um pouco menos. Só que você só consegue ter essa percepção de diminuição de apetite quando o gatilho da ansiedade, né, e do estresse não está iminente, né? Então, por isso que eu falei a primeira parte de trabalhar muito a cabeça também. Eu acho fundamental essa questão. Eu acho que seu trabalho passa muito por isso, né, Lili? Pelo lado psicológico da questão, porque a alimentação tem um lado afetivo mesmo, né? De talvez ser essa falta, ou ser esse excesso, ou ser essa ansiedade, né? Desconto. Eu acho que você deve tratar com isso diretamente, né? Eu falar disso diretamente com os seus pacientes. Eu percebo aqui em casa mesmo. Existe uma coisa engraçadíssima que
que assim, a gente está vivendo esse período tão tenso, então a gente merece fazer um jantar gostoso e comer aqui. Só que esses jantares, às vezes, são 2, 3 na semana, esses jantares extremamente calóricos, né? Porque a gente vai Verdade. sentindo assim, estamos nesse momento tão... Então, aqui em casa, e comigo, com a minha esposa, rola muito essa... A gente adora comer, né? Adora cozinhar e adora comer. A gente usa mesmo a alimentação como uma ferramenta de prazer mesmo, que é também, né? E Sim, tem o seu com lugar. certeza. E não É. precisa deixar de ser, né, Yuri? Eu acho que talvez também seja um momento da gente aprender a que existe mesmo essa questão da relação do prazer com a comida. Nós, enquanto seres humanos, nossa cultura é de confraternizar a mesa, né? Então, dificilmente você vai marcar um encontro com alguém que não envolva uma alimentação, né? Mesmo que você marque de ir no cinema, depois você vai sair para jantar ou vai fazer um café da tarde, por exemplo. Isso é cultural do ser humano. A questão é que as pessoas colocam muitas vezes esse tipo de confraternização como problema da vida delas, né? Eu engordo porque todo domingo eu tenho almoço na casa da minha avó. Mas espera, como assim, né? Será que realmente o problema das pessoas é justamente a confraternização ou é a maneira como elas se comportam nessas confraternizações e fora delas também? Né? Então, vamos falar, a gente está tendo a oportunidade de fazer mais jantar em família, é um momento de prazer, de união, né? E por que se perder isso? Mas talvez seja uma forma de você começar a entender o quanto desse alimento, que não é tão saudável assim que vocês têm preparado, o seu organismo pessoalmente suporta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você faz uma massa ao pesto, por exemplo, deliciosa, maravilhosa, uma massa caseira, tá? Quanto dessa massa ao pesto não vai fazer você ganhar peso? É um prato? São 2? É metade? São 3 colheres? Quanto? Talvez você não precise parar de comer ou de ter esse ambiente gostoso em família, mas talvez evoluir no sentido de entender o seu limite, o limite do seu organismo. Isso eu falo muito com os meus pacientes. E a gente pode desmembrar isso para outro cenário. Por exemplo, tem pessoa que acha que o problema dela é o chocolate. Eu falo, mas será que não é melhor você entender o seu limite pessoal em relação ao chocolate do que achar que ele é o que te engorda ou que para sempre você nunca vai poder comê-lo? Né? Eu vejo assim, eu tenho uma tia minha, até vou contar assim, eu tenho uma tia minha que todo dia ela me manda mensagem para me contar que a quarentena tá engordando ela, que a quarentena é o pão de queijo que engorda ela, que é de repente um pedaço de queijo que engorda ela, ela tá comendo muito queijo, mas ela não consegue enxergar que o problema está nela entender qual é o limite de consumo desse tipo de refeição. Desse entendeu? prazer, né? Desse prazer. Por exemplo, eu sou nutricionista. Assim, lógico, eu gosto de comer besteira. Tem vários alimentos que eu sei que não são saudáveis, porém eu tenho noção de que eu gosto e que eu posso abrir uma exceção para eles, porque eu sei o meu limite. E aí, dentro desse limite, não compromete nem a minha saúde, então eu consigo não ter colesterol alto, nem glicemia alta, e meu peso se mantém igual. E a frequência que eu os consumo também, eu entendo o meu limite. E eu falo assim, que o limite de cada indivíduo, sendo redundante, é pessoal. Né? Então, por exemplo, é um atleta que corre 3 horas por dia e final de semana corre 5 horas. É óbvio que o limite dele de um excesso vai ser um pouco maior. Né? Agora, para mim, que estou fazendo uma atividade física de 1 hora por dia, né? Fico 2 dias da semana sem treinar, o meu limite com certeza é menor. Mas, de novo, não dá para a gente entender que o nosso achar, né, que o organismo vai suportar todos esses excessos, porque ele não vai suportar, uma hora a conta vai chegar, né? É a mesma coisa de você gastar o seu salário todo num dia só de shopping. Vai chegar no final do mês, você vai ter que pedir dinheiro para alguém, ou vai chegar daqui 10 anos, vai acontecer uma crise como essa, vamos supor, e você não vai ter onde morar, por exemplo, né? É a mesma coisa da saúde. Se você ficar gastando todo mês as suas calorias extras, uma hora a conta vai chegar em relação à sua saúde. Então, vai ser um colesterol alto que vai aparecer, é uma gordura que você não queria que tivesse ali no seu corpo, é um pace na corrida que vai cair, que vai aumentar, né? Então, assim, entender que existem limites, como todo o cenário nosso de adulto, né, de um ser humano adulto,
todos os cenários existem limites, né? Então, a alimentação também é um deles, existe limite. Apesar de que, mesmo tendo limite, existe a possibilidade de confraternização, de prazer extremo, né? De convivência à mesa. Aham. Legal. Lili, sobre falando a segunda pergunta é sobre as queixas que você tem recebido nesse período de quarentena, e eu queria recortar para os atletas olímpicos que você atende, ou atletas, nem precisa ser olímpico, atleta de alto nível. O que essa turma está fazendo? Porque as Olimpíadas foi cancelado. Os caras não sabem quando que vão, né? Assim, eu tenho uma questão técnica, inclusive, que me envolve, uma dúvida técnica, que é assim, os índices vão manter? Você tem essa informação? Como é que vai ser essa Olimpíada acontecer ano que vem? Vai manter as pessoas que iriam esse ano? Como é que tá isso? Cada comitê está fazendo uma análise, né? Do mountain bike, até onde eu sei, né? Vai manter o mesmo ranking que estava até agora, né? Então, assim, depende da modalidade, né, Yuri? Por exemplo, no mountain bike, você vai pontuando de prova em prova e tem um ranking. Dentro daquele ranking, quem tem a primeira, segunda ou até terceira colocação vai para as Olimpíadas. O número de vagas também varia de esporte para esporte, né? E isso já estava definido no mountain bike? Os 3 que iriam, já tá, os representantes brasileiros já estavam definidos? Não. Elas, inclusive, estavam competindo nas últimas provas, mudando ali primeira, segunda, terceira colocação para ver quem ia, né? E no caso do mountain bike feminino, são 2 vagas só, né? Tem esporte que são mais vagas, né? Então, cada modalidade tem decidido, cada confederação Confederação Internacional das Modalidades tem decidido, né? Ainda é muito incerto, porque realmente a gente não sabe quando que as provas vão voltar a acontecer e a pontuação vai voltar a acontecer também, né? Então, se por exemplo, as provas do segundo semestre vão valer ponto para o ranking, ou só as provas do ano que vem que vão valer ponto para o ranking, essa incerteza, né? Os atletas profissionais e olímpicos, eles estão cientes disso, né? Apesar de gerar uma frustração, eu acho que o atleta, principalmente profissional, ele lida com frustrações muito mais frequentemente, né? Seja porque ele teve uma lesão e teve que parar de treinar 3 meses, seja porque ele se planejou para uma competição e foi super mal naquela competição alvo, né? Então, para eles, o que eu enxergo, Yuri, é que eles estão vendo assim, que na verdade esse cenário de quarentena, essa mudança toda é mais um cenário de frustração que eles vão ter que saber lidar, entendeu? Então, eu vejo que assim, apesar de ser ruim para eles estão lidando muito bem, com uma naturalidade muito grande, porque isso existe, né, na vida muito constante deles. Agora, da parte nutricional, né, o que eu tenho feito com os meus atletas nessa quarentena, como não existe calendário ainda, como não existe um ciclo periodizado voltado para uma competição, né, o que realmente os treinadores estão fazendo é uma manutenção cardiovascular, pulmonar, né, do condicionamento físico dos atletas. Eu não vejo necessidade alguma de ficar expondo os meus atletas a inúmeros suplementos. Então, o que eu estou fazendo com eles é tirar todos os suplementos ergogênicos que eu tinha prescrito, porque eles estavam em pico de treinamento, né? Então, essa é a primeira mudança, restrição e limitação dos suplementos ergogênicos, né? Que são os suplementos que têm correlação com ganho de performance, né? Eu estou ajustando o valor calórico de acordo com o cenário de treinamento de cada atleta, né? Igual eu te falei, tem alguns atletas olímpicos, Yuri, que eles estão fazendo colocando todo o aparato de treinamento dentro do ambiente deles, ou indo para um lugar muito isolado para conseguir manter o treinamento, entendeu? Então, apesar do volume de treino deles... Opa, tá me escutando? Não, tô. Alguém entrou e deixou o microfone aberto. Beleza. E aí, quando eles, né, pelo fato de eles estarem treinando em intensidades mais baixas do que eles vinham treinando, realmente o valor calórico da prescrição nutricional também deu uma reduzida. Outro ponto, né? Muitas pessoas mudaram os horários de refeições, então é importante readequar a alimentação para os novos horários, né? Então, às vezes está acordando uma horinha mais tarde, no domingo uma horinha mais tarde também, então isso faz com que exige uma mudança também da programação nutricional, né? Então, a parte da suplementação que muda, valor calórico, horário de refeição,
Estou orientando muito os meus pacientes a reequilibrar o organismo. Então, como nós estamos ficando mais em casa, talvez seja um momento muito interessante da gente pegar aquele ponto falho de saúde que a gente não tinha tempo de cuidar para ser o foco, porque quando eu prescrevo um cardápio alimentar visando rendimento esportivo, eu brinco que assim, não dá para eu atirar para todos os lados, né? Eu tenho que focar muito o raciocínio da prescrição na performance do atleta. Então, lógico, a base do meu trabalho sempre vai ser a saúde do indivíduo, mas tem pontos que a gente não consegue trabalhar de uma maneira muito incisiva, porque o foco é a prescrição voltada para o rendimento. Então, por exemplo, talvez no momento de quarentena, receber um planejamento alimentar que esteja focado muito em algum aspecto de saúde que não esteja funcionando tão bem. Então, focar nessa questão. Outro ponto, né? Trabalhar muito a questão imunológica dos atletas, né? A gente sabe que a imunidade, ela não é construída de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, mas é sempre importante que o nosso organismo tenha capacidade de maneira excelente, né, de combate a possíveis infecções, sejam virais ou bacterianas, né? Outro ponto super importante, trabalhar na hidratação dos atletas, né? Aqui no Brasil, a gente está entrando num período de secura absurdo, né? Aqui em São Paulo está mais seco ainda do que em Minas, pelo que eu tenho notado, né? Então, o ressecamento das nossas mucosas, né, que são como se fossem as peles dentro do nosso organismo, de uma maneira leiga dizendo, favorece também a fixação e a proliferação de vírus e bactérias e até compostos alérgenos, né, que podem comprometer a nossa saúde. Então, estou instruindo todo mundo a, além de beber muita água, manter o umidificador em casa, manter soro nasal também frequentemente, tudo isso para manter a integridade da saúde dos atletas, visando o quê, né? O que eu mais estou visando é que o meu atleta comece a quarentena e termine ela bem. Se possível, da maneira como começou, ou até melhor, né? Então, para quê? Para justamente quando o próximo ciclo de treinamento chegar, o atleta não ter que perder tempo com dieta de emagrecimento, não ter que perder tempo de reequilibrar o organismo inteiro porque ficou uma bagunça. Não, o que eu estou tentando fazer é reequilibrar agora, melhorar a saúde agora, manter condicionamento físico, manter questão de massa muscular, taxa de gordura corporal, para que quando o próximo ciclo chegar, a gente só preocupe na prescrição de rendimento esportivo mesmo. E nessa turma, e também atleta amador, o tempo representa muita coisa, né? Você pular um período base de treinamento e ir direto para o específico. Então, aqui na BH Race, a gente tem criado várias alternativas para os nossos atletas de treinamento em casa mesmo, para justamente ter essa manutenção do condicionamento físico. A gente tem atletas que correm maratonas agora em julho, maratona em abril, então Ironman também. Então, a gente está bem preocupado também com essa questão. Bom, você falou do sistema imunológico. O que a gente pode falar em relação ao sistema imunológico de alimentação que fortalece nosso sistema imunológico, Lili? O que você tem a dizer? Para falar. Bom, da parte nutricional, né, é muito importante a gente entender que de nada adianta a gente fazer 1001 suplementações com ativos que são ótimos, né, se dizem ótimos para o reforço imunológico, se a nossa base, os nossos hábitos não estiverem consolidados. Como eu falei agora há pouco, né, a nossa imunidade, a gente tem 2 tipos de imunidade. A que a gente chama de adquirida e inata. Então, elas se mesclam na nossa capacidade de combate, né, vamos falar assim. Então, assim, esses dois tipos de imunidade, eles não são construídos de um dia para o outro, né? Eles são construídos com bons hábitos. Os bons hábitos, eles não envolvem só alimentação, mas envolvem uma redução da carga de estresse, uma melhora da qualidade do sono, né? Então, o sono, eu te diria que às vezes é mais importante ainda, a qualidade do sono é mais importante ainda do que só a alimentação sozinha, né? Então, um número de horas adequado, dormir no horário adequado, acordar no horário que o dia desperta também é super importante. Só que da parte da alimentação, a base tem que ser, que eu sempre falo, comida de verdade. Então, é óbvio que nós vivemos num cenário de uma sociedade moderna em que os alimentos industrializados fazem parte da nossa vida,
né? Não tem como a gente negar isso, né? A boa notícia é que existem 1.000 industrializados saudáveis, né? Porém, também a oferta de alimentos industrializados, que são riquíssimos em compostos inflamatórios, ativos refinados, riquíssimos em gorduras trans, sódio, também é grande. Então, o que eu diria? Optar por alimentos menos industrializados possíveis e, caso opte por um alimento industrializado, pegue um com a menor lista de ingredientes possível, que a gente garante que esse alimento não é tão processado assim. Né? Então, nesse cenário, se você não está muito estressado, dorme bem e a prioridade da sua alimentação são alimentos in natura e uma eventual alimentação industrializada boa, ótimo, você já está cuidando super bem da sua imunidade. Além, né, Yuri, de se exercitar. Isso aí você já sabe mais do que eu, né? Mas fazer atividade física também é muito importante. Tá, mas vamos lá. Tirando essa base que tem que estar consolidada, quais são os ativos que mais ajudam no reforço imunológico, né? Primeiro deles, que muita gente sabe, é a vitamina D. A vitamina D é muito presente, né, na gema do ovo, óleo de fígado de bacalhau, alguns alimentos vegetais podem conter vitamina D, mas assim, é mais nesse tipo de alimento mesmo. E a gente consegue metabolizar, absorver e produzir melhor a vitamina D quando a gente tem uma exposição solar, né? Então, nesse cenário de quarentena, muita gente está ficando limitado dentro de casa. Uma boa orientação vá para uma janela, né? Ou vá para uma varanda e pelo menos se exponha ao sol de 10 a 15 minutos ao dia, tá? Não precisa ser o rosto, pode proteger o rosto, pode ser um pedaço do braço, uma parte da perna, né? Mas isso é muito importante, tá? Então, a vitamina D é super importante. Você pode, se você tiver feito um exame de sangue prévio ou conseguir fazer um exame agora e detectar algum tipo de deficiência nutricional, existem vários suplementos com vitamina D no mercado, de boa qualidade, né? Também existem os que não são tão bons assim, mas quando a gente detecta uma possível deficiência de vitamina D, é super, ultra, mega importante a suplementação dela, tá? Inclusive, vários estudos já mostram, né, que alguns pacientes que desenvolvem de maneira mais grave o COVID, né, eles são pacientes que têm deficiência de vitamina D, tá? Então, é super importante que a vitamina D esteja em nível adequado nessa situação atual, tá? Outro suplemento também que muita gente sabe é a vitamina C, né? A vitamina C a gente consegue facilmente na alimentação se a gente consumir pelo menos 3 frutas cítricas no dia, que é uma coisa hiper fácil. Por exemplo, você pode fazer um suco de laranja, um suco de limão e comer um abacaxi, né? Você já atinge as suas necessidades fisiológicas de vitamina D no dia, tá? C, Só né? que... Vitamina C? Desculpa, eu confundi. Vitamina C, exatamente, tá? Então, assim, é muito fácil a gente conseguir acesso a ela, né? Mas podem acontecer casos de existirem deficiências nutricionais, que podem ser detectadas com os exames de sangue também, tá? Um dado super intrigante, né? É que, assim, quando já existe uma infecção instalada, uma infecção viral já instalada, uma superdose de vitamina C com zinco parece, né, diminuir o tempo dos sintomas da infecção, né? Então, por exemplo, se você já está com uma gripe, por exemplo, e faz uma superdose, né, direcionada por um profissional de vitamina C com zinco, parece reduzir o número de dias que você tem os sintomas ruins dessa gripe, né? Então, é legal, tá? Outro nutriente super interessante é o zinco, né? Ele é muito encontrado nos lácteos, nas proteínas animais, carnes, frangos, ovos, e nas oleaginosas e sementes, como, por exemplo, as sementes de abóbora, né? Hoje em dia ela já é bem conhecida também. O zinco também tem um caráter muito interessante e importante na produção das nossas células imunológicas, que são as nossas células de defesa, tá? Outros nutrientes ou possíveis suplementações que a gente pode fazer com probiótico também. Não sei se todo mundo conhece, mas já está bem mais conhecido, né, Yuri? Acho que antigamente quase ninguém sabia o que era, mas normalmente um pool, né, de bactérias gram-positivas, são bactérias saudáveis para o nosso organismo, que modulam tanto o pH quanto a saúde do nosso
trato gastrointestinal, favorecendo tanto a absorção dos nutrientes quanto a integridade dessas células, impedindo com que migrem, né, vírus, bactérias e substâncias que não deveriam passar para a nossa corrente sanguínea, tá? Então, é como se fosse uma barreira mesmo, reforçando a nossa barreira do trato gastrointestinal. Outro nutriente que eu gosto muito de trabalhar é o ômega 3, associado com a vitamina E. O ômega 3 a gente encontra, né, em peixes, por exemplo, no salmão, no atum, na sardinha. E a vitamina E a gente consegue encontrar muito em óleos de boa qualidade, por exemplo, no azeite, a gente encontra no abacate, nas oleaginosas também. Então, são nutrientes e alimentos que a gente pode associar para esse reforço imunológico, tá? Esses são os principais nutrientes. Agora, tem ativos, né, que são muito saudáveis para a gente utilizar como reforço também. Por exemplo, o própolis, né? O extrato de própolis, hoje a gente já tem tanto em cápsula quanto em gotinhas mesmo, que a gente pode utilizar. Não vale aquele spray que não tem quase nada de concentração. Mas o própolis, ele já tem se mostrado como ele tem um efeito imunomodulador, né? Não é que ele aumenta a nossa imunidade. Nenhum alimento ou suplemento faz isso. Mas ele deixa ela num nível excelente para possível combate, tá? Tô explicando de uma maneira mais leiga, né? Então, assim... E aí existem alguns outros ativos que aí já são mais voltados para a parte da suplementação, né? Então, hoje em dia existe um extrato de colostro, né? Que é o leite materno, né? É o primeiro leite que a mulher tem. A gente pode isolar um ativo que é a lactoferrina. Ela se apresenta muito positivamente, principalmente em infecções virais, e é justamente pela presença dela que o feto, né, e a criança, depois que nasce, ele tem também uma capacidade de defesa muito grande, apesar de ainda não ter todo o desenvolvimento, né, de todos os órgãos de uma maneira mais íntegra. Então, a lactoferrina é uma suplementação bem interessante também. E existem plantas, né, que a gente pode utilizar em formas de chá ou até suplementação, que tem também esse caráter de reforço imunológico. Por exemplo, a salsa, a salsinha, o hortelã, né? São ativos que a gente pode utilizar, que são facilmente consumidos. Agora, então, que a gente vai entrar no inverno, né, Yuri? Um chazinho sempre cai bem, né? Aqui em São Paulo a gente gosta disso, em Minas nem tanto. Mas eu sou casado com uma japonesa. Eu sou casado com uma japonesa, tomo chá o dia inteiro aqui. Aí, os chás têm um potencial anti-inflamatório maravilhoso. E eu não... Ai, que legal. E eu não poderia deixar de esquecer de falar sobre duas coisas. Alho e gengibre. Se tem coisa boa para a imunidade, são essas duas coisas. O problema é conseguir comer o alho, né? Muita gente tem dificuldade, né? Mas um temperinho de alho na comida sempre vai bem. O gengibre, existem 1001 formas de consumo, né? Seja através de um suco ou até o chá de gengibre. Tem gente que gosta de colocar raspas de gengibre na salada também. Então, eu diria que o gengibre é um grande aliado para a gente nesse cenário também. Tá? Bom, então acho que eu falei dos reforços, né? Talvez eu tenha esquecido de um ou outro, mas eu consegui falar, consegui falar tanto dos alimentos quanto dos suplementos, né? Acho que deu para entender. A gente já tem uma participação aqui, Lili, do Elbert. Ele falou assim: Lili, eu ouvi dizer que a vitamina D se transforma em açúcar, não aconselhando usar o consumo recorrente. Ele complementa, diferente da vitamina C, que é eliminada através da urina quando usada recorrentemente. Não, na verdade, a vitamina D é impossível que ela seja transformada em açúcar. Não tem nenhuma via metabólica que possa explicar essa correlação. O que acontece com a vitamina D é que nós temos estoque dela, né? Então, se existe um excesso, você vai provavelmente se intoxicar pelo excesso de vitamina D. E sim, o excesso de vitamina D ele não é benéfico, né? Inclusive, ele pode ter um efeito contrário. Se você está tomando vitamina D demais, você pode ter uma imunossupressão, ou seja, você realmente não vai estar com a capacidade máxima de combate imunológico. Então, por isso que eu expliquei que é muito importante só suplementar a vitamina D após a realização do exame de sangue.
não é para todo mundo ficar comprando suplementos que eu falei agora só porque são bons. Muito pelo contrário, a maioria deles exige uma análise prévia de como estão os seus níveis fisiológicos, né? Então, Legal. não tem essa correlação, tá? Mas depois comenta se respondeu, se você quiser. Espero ter sido clara, né? Inclusive, eu achei legal a pergunta dele, Yuri, porque, assim, eu vi um dado agora na Folha de São Paulo, né, que mostrou que o número a procura, né, por suplementos alimentares, em forma de cápsula mesmo, né, cresceu absurdamente nas farmácias, né, e lojas, né? Então, as pessoas realmente têm essa ideia, né, que comprando 1001 cápsulas, a imunidade delas está consolidada, né? Não é assim. Primeiro, pelo que expliquei, a gente não constrói nossa imunidade hoje. São anos de construção. O segundo ponto é que muitas dessas prescrições, se consumidas em excesso, então, se você tem uma vitamina D ótima, se você está consumindo excesso, você pode ter um efeito que você não quer, que é o contrário, que é uma diminuição da sua capacidade de defesa. Tá? Ou então aumentar o seu processo inflamatório de tanto antioxidante que você consumiu, entendeu? Porque quando a gente consome uma cápsula de antioxidante, a gente não pode esquecer que existe uma cápsula, então existe um veículo dentro dessa cápsula. E muitas vezes esse veículo é um ativo extremamente tóxico quando a gente consome em excesso. Então, é muito importante a gente, assim, tomar a suplementação na medida certa e prescrito por um profissional, não sair comprando tudo que foi falado que é bom. Li, eu quero fazer 2 comentários. A questão da vitamina D, eu tenho um cunhado que deu deficiência de vitamina D no exame dele, ele estava comentando comigo, ele falando que ele toma sol, mas que ele passa protetor solar no corpo inteiro e a quantidade de sol que ele toma era muito pouca. E eu acho que talvez vale ressaltar isso, a questão do protetor solar atrapalha a vitamina D por um lado, a síntese da vitamina D, mas por outro protege a pele, tem que ter esse balanço, né? E é legal, foi o que eu falei, assim, não precisa expor o rosto, né? Que o nosso rosto ele tá mais suscetível a ter manchas e tudo mais. Mas se você colocar um short, colocar metade da sua perna no sol sem protetor solar e sem roupa, né? Aí você vai ter uma assimilação, uma transformação mais eficiente, tá? Então, sim, roupas influenciam, né, nessa capacidade que a gente tem e também o protetor solar. Então, não vale sair empesteado de produto e achar que tá abafando, não. A outra questão, a gente tem uma série, a maioria dos nossos atletas são corredores, e a gente tem um número grande de maratonistas agora, e cada vez mais está crescendo o número de maratonistas entre o nosso grupo de atletas. Né? E quando a gente entra no período pré-competitivo, que é o período de maior volume, maior intensidade, você sabe bem, você acompanha atletas de alto nível, a primeira coisa que a gente orienta os nossos treinadores e também os nossos atletas é se preocupar com a questão imunológica. Todo maratonista a gente sugere procurar um nutricionista, a Lili, ou um nutricionista para acompanhar esse período, né? Mas nem todos dão devido valor, ou mesmo tem grana, ou não tem tempo, sei lá, né? As desculpas são várias, assim. E aí os treinadores tentam auxiliar da forma possível, claro, de forma amadora. O que você falaria para nós, treinadores, falar para esse atleta? Um pouco disso tudo que você falou, mas assim, não se tratando de suplementação, né? Mas prestar atenção... Isso, e aí a gente entraria mais específico na nutrição, que não é só de saúde, né? A gente estaria entrando específico na nutrição esportiva. Então, o primeiro ponto quando aumenta esse volume e intensidade, principalmente quando se aumenta a intensidade de treino, falando em endurance, né? A demanda metabólica principal do indivíduo é para o consumo de carboidratos, tá? Porque você sabe muito bem, quanto maior a intensidade, mais próximo do VO2 esse atleta chega, né? A via metabólica principal de geração de energia é a glicogênio muscular, da glicose plasmática. Então, essa proporção começa a ficar maior quanto maior a intensidade do treinamento. Então, a primeira coisa que eu falaria para um atleta maratonista
que está visando rendimento, tá, gente? Não é aquele atleta que quer terminar a maratona em 5 horas. Se você quer terminar a maratona em 5 horas, você pode comer o macronutriente que você quiser. Mas nós estamos falando de performance, né, Yuri? Uhum. Então, nesse caso, quando o atleta está com treino intenso, visando muito rendimento, reduzir o consumo de carboidrato drasticamente na dieta influencia negativamente na expressão imunológica do atleta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Por que influencia? Porque você estimula demais nessa escassez de carboidrato associada com endurance e intensidade alta, você exacerba a sua produção de cortisol, que é um hormônio, né, que tem um efeito inibitório da nossa capacidade imunológica, tá? Então, é por isso. O segundo ponto, Yuri, que eu diria é para os atletas se preocuparem demasiadamente com a qualidade do pós-treino, tá? Nós estamos falando de imunidade, né? Não estou falando só de rendimento, né? Mas assim, dependendo da intensidade do treinamento, você sabe mais do que eu, Yuri, mas o atleta ele pode demorar até 48 horas para restabelecer, né, todos os níveis energéticos e a capacidade músculo-esquelética dele, né? Se for um treino muito exaustivo. Então, assim, quando a gente pensa em 48 horas, a gente pensa que todas as refeições nos 3 dias que se sucedem a um treino muito intenso, né? É importante. E quando a gente pensa num ciclo de treinamento, quando é que o atleta fica 3 dias sem treinar? Nunca, né? Ainda mais para uma maratona. Então, assim, é muito importante o cuidado pós-treino. Lógico, cuidado no dia inteiro, pelo que eu falei agora, mas naquela refeição, imediatamente após o pós-treino, né? Imediatamente após o treino, né? A gente tem, né, uma janela de oportunidade. Então, é nesse momento que o atleta ele tem que restabelecer tanto o aporte de macronutrientes, que são os carboidratos, gorduras e proteínas, quanto o aporte de micronutrientes, vitaminas e minerais. Não é o momento, logo após o treino, de suplementação antioxidante. Porque aí você tem um efeito rebote. Ao invés de você melhorar a sua adaptação fisiológica cardiovascular ao treinamento, você inibe. Então, não. É para fazer uma boa refeição demasiadamente rica em macronutrientes e micronutrientes. Não precisa suplementar nesse momento logo após, com antioxidante, né? Mas eu te diria que é isso. Se preocupar com a qualidade de comida no pós-treino imediato e, obviamente, cuidar de toda a alimentação. Então, assim, e um ponto super importante, que pouca gente acha que é relevante, é uma coisa hiper boba, mas, assim, inclusive os meus atletas olímpicos, eles falam muito isso, eles conseguem perceber mais isso. A hidratação. Se você não se hidrata logo após um treino volumoso, lógico, se não se hidrata antes, durante e depois, mas o depois também, com certeza a sua imunidade vai ficar comprometida e a sua recuperação também. Tá? Então, só essas 3 dicas. Ótimo, Lili. Adorei. A gente tem reunião técnica toda sexta-feira com a nossa equipe. Eu vou comentar sobre isso e frisar. Ótimo. Se precisar, pode me perguntar mais também, que eu posso falar de uma maneira mais aprofundada com vocês também. Eu vou te convidar para participar de uma reunião dessa. Lógico, pode ficar à vontade. Faço questão. Lili, a Ju Balesteros, que é a esposa do Vitor, você conhece bem. Olha, que saudade. Ela está aqui com a gente. Ela mandou uma pergunta e eu vou aproveitar a pergunta dela e abrir também para as outras perguntas. Então, eu vou começar com a pergunta da Ju, mas quem quiser abrir o microfone para perguntar depois da Ju, fica à vontade. A pergunta da Ju sabe me falar do uso de, Lili, você sabe me falar do uso de óleos essenciais para auxiliar nessa reposição de vitaminas? Peraí, os óleos essenciais para o quê? Sabe me falar o uso dos óleos essenciais para auxiliar nessa reposição de vitaminas? Você entendeu essa pergunta ou não? Não, agora eu entendi, mas olha, Ju, eu posso te dizer assim que eu não sei muito bem sobre como que os óleos essenciais poderiam favorecer a assimilação dessas vitaminas. Aí não é da minha capacidade mesmo, realmente eu não sei sobre. Poderia pesquisar, né, com certeza, mas eu não sei sobre. Se talvez, né, esses óleos essenciais tenham a capacidade de absorção também dérmica, mas de verdade não sei. Talvez seria melhor perguntar para alguém mais da área, né? Talvez um esteticista, alguma coisa no sentido, assim. O que eu sei, né, dos benefícios, né, com a inalação desses óleos, ou até também
passagem de alguns óleos essenciais na pele, a gente tem uma capacidade também de relaxamento, né, ou de estímulo circulatório, mas aí de absorção de nutriente eu realmente não tenho conhecimento. O Elbert, Ju, se você quiser abrir seu microfone e falar, Ju, fica à vontade. Gente, pode falar e eu quero ouvir a voz de vocês. Pessoal do chat. Oi, Lili e Yuri. Porque eu tô com os meninos aqui, aí fica meio barulho, né? Por isso que eu acabei escrevendo. Mas na verdade essa questão, Lili, é porque assim, tem vários estudos, né, falando sobre mesmo, por exemplo, alguns óleos essenciais são liberados inclusive para ingestão, e falando da quantidade, por exemplo, de limoleno que você encontra em alguns óleos essenciais, que corresponde a não sei quantas xícaras de chá, pela extração, né, que vem do fruto mesmo, que é uma coisa mesmo natural. E eu não sei se você conhece, se você segue, tem um médico que é da medicina saudável, que chama Vitor Sorrentino. Não sei se você já ouviu falar. E ele fala bastante sobre, entendeu? Mas eu queria, assim, falar do nutricional, entender o que ele pode me auxiliar nesse quesito, né? De reforço de imunidade, de vitaminas, nutricional, nessa questão. Entendeu? Entendi, Ju. Então, nesse caso, eu realmente posso falar que é uma limitação minha mesmo. Eu nunca estudei sobre, não li artigo, né? Sei que existem esses benefícios, mas não é da minha alçada por enquanto. Mas eu posso procurar saber com certeza. Tá bom, combinado. Obrigada, Lili. Obrigada a você, Ju. Um beijo. Beijo. Elisângela, aqui é Elbert. Elbert, quer falar? Troquei o nome aí, fiz a pergunta para Juliana, mas é para Elisângela. Quando a gente termina um treino, tá? Seja ele de 6, 8, 10 quilômetros, a nossa imunidade ela tende a ficar mais frágil ou mais a imunidade aumenta contra essas viroses aí que estão tendo aí? Tá, eu esqueci seu nome. Elbert. Elbert, e aí, Elbert, tudo bem? Olha só, Elbert, a gente tem o seguinte, tá? Quando o treino é de intensidade leve a moderada, a gente tem uma capacidade de reforço imunológico, tá? Então, não tem grandes interferências na sua resposta imunológica em treinos desse tipo, tá? Porém, quando a gente faz treinos em intensidades mais altas, né, chegando perto ao VO2, da nossa capacidade máxima mesmo de geração de força, sim, a gente tem um efeito imunossupressor nas horas seguintes ao treinamento. E esse efeito imunossupressor, ele pode perdurar aí de 1 até 3 horas, podendo durar até 12 horas após o fim do seu treino, dependendo desse volume e dessa intensidade, tá? Então, é justamente por isso que os treinadores, provavelmente, né, Yuri, acho que posso responder por você, provavelmente, isso é mais um dos motivos que os treinadores tiraram a intensidade dos treinos de vocês, né? Justamente para não ser um dificultador aí da sua capacidade de resistência imunológica, tá? Quando você fala imunossupressor, quer dizer que diminui? Diminui. Isso, supressão, diminuição, desculpa. É muito comum, Elbert, por exemplo, eu vejo em atletas meus, quando aumenta o volume de treinamento para uma maratona, por exemplo, o aparecimento de herpes, gripe, herpes labial, gripe, problemas relacionados ao sistema imunológico mesmo, né? A questão do açúcar também afeta o sistema imunológico, não afeta, Lili? O consumo de açúcar? Refinado, sim, né? Sim, o consumo de qualquer alimento ultraprocessado, né, refinado, ele tem um efeito inflamatório, né? E aí você utiliza da sua reserva imunológica, vamos falar assim, para combater a inflamação que você gerou pela uma alimentação descompensada, né? Ou pelo um treino exacerbado, né? Então, você está tirando a sua capacidade de defesa de um possível contato que você teve com uma quantidade maior de vírus ou bactérias, né? Então, sim. Só reforçando também, a atividade moderada, leve a moderada, ela ajuda no sistema imunológico, por isso que é importante se manter fazendo atividade física nesse período também.
Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva soltou uma nota muito interessante mesmo, estimulando os indivíduos a manter atividades leves a moderadas nesse período de quarentena e evitar as atividades de longa duração ou de intensidades muito elevadas, né? Então, realmente, assim, a gente não pode falar que o exercício físico tem sempre esse efeito de diminuir a imunidade, vamos falar assim de uma maneira leiga, né? Não. Sendo bem orientado, de uma maneira leve a moderada, você tem inúmeros benefícios. Mas é por isso, né, é justamente pelo fato de que a intensidade quando aumenta e o volume quando aumenta muito, é muito importante você se cuidar, né? Tanto da parte nutricional, quanto de entender a importância de uma periodização do treinamento. Então, né, assim, ninguém monta um treino, né? Ninguém que tem uma preocupação com a saúde do indivíduo monta um treino sem um mínimo raciocínio, né? Então, por isso que é super importante fazer força na hora certa, descansar na hora certa, né, Yuri? Porque tudo tem um porquê, né? E da parte nutricional eu brinco a mesma coisa, né? Que é super importante o atleta gabaritar a planilha, mas gabaritar o planejamento alimentar também. Por quê? Porque o que eu prescrevo e, né, o que a gente espera que os nutricionistas esportivos prescrevam, ele tem que ser sincronizado com a periodização de treino. Então, além da periodização de treino, existe uma periodização nutricional e elas são combinadas, né? Então, não adianta nada eu montar uma dieta que o atleta deveria seguir na fase de férias dele, quando ele está treinando, por exemplo, num período específico. Não vai combinar. Ou vice-versa, né? Eu passar uma dieta de período específico nas férias dele, né? Então, assim, entender que existe um porquê das prescrições, tanto de treinamento quanto nutricional, faz com que todo o cuidado seja pouco com o seu organismo, né? Porque com bons profissionais, né? Isso faz com que você evite lesões, evite alteração imunológica, né? Até mesmo evite um overtraining, por exemplo, né? Isso tem sido muito comum, né, Yuri? Eu não sei se você tem passado com isso com seus atletas ou tem visto muito isso, assim, com o crescimento do número de pessoas que se aderem às provas longuíssimas, né? Seja uma maratona, uma ultramaratona, um Ironman, né? Tem sido muito frequente o número de casos de overtraining, né? Que é quando realmente o atleta ele se expõe a uma carga de treino que não está associada com uma qualidade nutricional, nem uma qualidade de recuperação adequada, né? Isso faz com que todo o eixo hormonal do atleta seja alterado, gerando, né? Alteração na qualidade do sono, diminuição da produção de testosterona e GH, que são hormônios fundamentais aí, tanto para o nosso rendimento quanto para a nossa recuperação, né? Nas mulheres, pode haver, por exemplo, uma restrição, né, uma interrupção não voluntária do ciclo menstrual, que é uma coisa super séria, né? Esse overtraining também envolve uma diminuição da capacidade imunológica do atleta, então aumenta, né, o número de gripes e infecções das vias aéreas superiores, além de aumentar, né, o número de lesões desse atleta, né? Então, assim, é um problema disfuncional que afeta o organismo do indivíduo como um todo. Mas por quê? Né? Porque ou o treinamento não foi periodizado adequadamente, ou o atleta não seguiu uma periodização, nem seguiu, né, Yuri? Nem tem treinador, não seguiu um treinamento, e principalmente porque esse tipo de treinamento não foi associado a uma periodização nutricional específica, né? Então, assim, o que eu mais atendo é o que eu mais atendo a primeira consulta de atleta de Ironman, lá para, né, o Ironman em Brasil sempre acontece em maio, ele me aparece em abril com uma dieta, assim, né, tipo, de 1.200 calorias, né, e o cara treina 6 horas por dia, é homem, né? Então, assim, vai dar ruim, e dá muito ruim mesmo, né? Pode não dar ruim nesse ano, pode não dar ruim no ano que vem, mas uma hora a conta chega, né? Então, assim, quando a gente escolhe profissionais para trabalhar com a gente, né, eu já fui atleta, posso falar a gente também englobar, né? Com certeza a gente não está cuidando só da performance, né? A gente está cuidando da nossa saúde como um todo, do nosso bem-estar como um todo, né? Porque a gente não pode esquecer que não somos profissionais, né? A maioria das pessoas que eu atendo, e vocês também, né, Yuri, não são atletas profissionais, então existe uma vida atrás do treinamento. Então, existe uma família, existe um trabalho, existe uma socialização, e as pessoas têm que ter a capacidade de treinar e estar bem nesses outros cenários também,
né? Esse é o grande desafio. Tem uma pergunta da Poliana. Aqui ela fala, pergunta por favor sobre o uso do BCAA como pós-treino, se é indicado ou não. Lili, o que você fala do BCAA? Então, o BCAA, né, é bem controverso, né, na comunidade leiga, vamos falar assim, né? Para quem não entende muito, tem pessoas que falam que é bom, tem pessoas que falam que é ruim, mas vamos falar assim, de uma maneira científica para explicar, com embasamento científico, não vou explicar de uma maneira científica, né? O BCAA, para os esportes de endurance, quando utilizado de forma de recuperação muscular, ele não apresenta bons resultados, tá? A não ser que você use uma dose muito alta, né? Na semana pré-competitiva. Então, naquela semana de polimento, se você sobe muito a carga do consumo de BCAA, você parece, né, promover uma melhor recuperação muscular, tá bom? Mas o uso isolado de BCAA pós-treino, ele não tem efeito científico comprovado na qualidade da recuperação do treinamento. Tá bom? Então, assim, só explicando um pouquinho mais, o BCAA são 3 tipos de aminoácidos, tá? Então, não existem só 3 tipos de aminoácidos, tem mais de 20 tipos de aminoácidos. E todos esses 20 tipos são importantes para a recuperação muscular. Então, eu te diria assim, que o consumo proteico adequado no pós-treino, ele sim, interfere positivamente na recuperação muscular. Mas o consumo isolado de 3 aminoácidos sozinhos tem um efeito muito menor nessa recuperação muscular. Acho que foi claro? Se tiver ficado confuso, pode me perguntar de novo. Tá, fui eu que fiz a pergunta, Lili. Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu não uso o BCAA em forma assim, eu não sei se eu entendi direito isolada, mas vamos supor, eu chego do treino, né? Aí eu tenho o meu pós-treino, que geralmente é um carboidrato, né? Alguma coisa assim, e o BCAA. Eu tomo ele tanto antes do treino quanto depois, nos 2 momentos, antes e pós. Você usa 3 gramas antes, 3 gramas 5 depois? gramas. 5 gramas antes, 5 gramas depois, em todos os dias de corrida, né? Ou seja, são 3 vezes na semana. E eu tinha sempre essa dúvida, porque tem muita gente que, né, fala que não adianta nada e tem gente que fala que é bom. E eu, inclusive, foi a minha nutricionista que me passou também, entendeu? Mas como assim, né, a gente tá aqui, eu ainda tenho essa dúvida. Perguntar, né? Lógico, fica à vontade, é legal demais falar sobre isso. Então, realmente, cientificamente, não existe nenhuma comprovação do benefício do BCAA nessa suplementação antes ou depois de treinos, tá bom? De endurance, tá bom? Aí, se a gente for falar de treino de força, né, fisiculturismo, crossfit é outro ponto. Nós estamos falando do endurance, né? No seu caso, a corrida, né? Então, não tem um efeito benéfico comprovado, tá bom? Mas também ele não vai te fazer mal, de forma alguma, suplementar ele, tá bom? Só que foi o que eu expliquei, eles são 3 tipos de aminoácidos. A gente tem mais de 20 tipos, então seria mais adequado a suplementação pós-treino dos outros aminoácidos em conjuntos, que você pode adquirir tanto numa suplementação de whey protein, quanto numa carne, num frango, num peixe, no ovo, que tem muito mais BCAA do que os 5 gramas que você consome, entendeu? Entendi. Então, eu usaria uma proteína mais completa do que só o BCAA, vamos falar assim, entendeu? Para ter esse na recuperação, tá? Entendi. Porque acaba que assim, né? É caro, né? Você tá pagando aquilo para assim, não ter um retorno. Benefício. Então... Com certeza. Além do que eu expliquei no começo. Desculpa, Lili, te interrompi. Mas você se sente bem com o BCAA? Assim, qual que é a resposta que você tem? Pois então, assim, eu não consigo ver diferença. Eu não consigo ver diferença, entendeu? Por isso essa é a minha dúvida também. Assim, eu não vejo uma diferença. Inclusive, quando o meu acabou, eu fiquei uns 15 dias sem tomar. Eu não senti que o meu rendimento caiu ou que aconteceu alguma coisa, entendeu? Normal. Então, eu acho que assim, eu poderia até eliminar ele, digamos assim. Não preciso continuar utilizando dessa forma. Aí poderia discutir, né, com o profissional que está te acompanhando também, porque a prescrição foi feita por ele, né? Mas, assim, seria importante, até mesmo se você quiser ler, eu te mando alguns artigos científicos também para você encaminhar o profissional que você que está te acompanhando, né? Sim. Mas, realmente, assim,
foi o que eu expliquei também, né? Quando a gente pensa num suplemento, a gente não está utilizando só aquele suplemento que você acha que está utilizando. Dentro daquele veículo existe um corante, um conservante, né? Um veículo de forma de consumo, seja uma cápsula ou um pó, né? Então, realmente, quando o suplemento ele é desnecessário, eu considero melhor rever a prescrição do que ficar utilizando sem necessidade, tá? Ok, tá jóia. Obrigada, viu, Lili? Nada, Isso. fica à Tem a pergunta vontade. do Vinícius aqui. Boa noite, Lili e Yuri. O que você acha dos suplementos pós-treino 4x1? 4 carboidratos para uma proteína. Quando comecei a tomar esse suplemento, senti uma melhora na recuperação muscular, mas hoje em dia não sinto mais necessidade do uso. Você conhece isso? 4? Super! Tem vários tipos de 4x1, várias marcas, né? De 4x1, assim. 4x1 é um suplemento normalmente em pó, né? Que tem 4 gramas de carboidrato para 1 grama de proteína. Essa é uma proporção bem interessante de consumo de macronutriente eficiente para a recuperação muscular. Então, dá para perceber que é muito importante consumir carboidrato e é importante incluir a proteína no pós-treino para otimizar a recuperação muscular. Só que, né, o que eu acho é o seguinte, existem vários cenários, né? Existe um cenário de um atleta que chega de um treino sem nada de fome, nada, ele não consegue comer, não consegue nem ter comida, de tanta força que ele fez, ele não quer nada. Esse atleta tem que ficar sem comer imediatamente após o treino, se ele quer recuperar? Não. Então, se ele está objetivando performance e recuperação, o líquido geladinho, feito com um produto 4x1, ele desce redondo e recupera super bem o atleta, tá? Porém, eu tenho atletas meus que chegam querendo comer a parede inteira da casa no pós-treino, mesmo tendo feito força. Então, qual é o motivo de eu não dar comida para ele, carboidrato, que é uma hora ótima dele comer, né, mulheres, né? Às vezes pode aproveitar para comer alguma coisa, do que dar um líquido que a pessoa nem mastiga e não vai sentir saciedade, muito menos prazer, tá? Então, assim, eu diria que o 4x1 é muito eficiente, seja através do pó, seja através de uma comida com essa proporção 4x1. Mas sim, a proporção de 4 gramas de carboidrato para 1 grama de proteína no pós-treino é muito importante para a recuperação muscular. Legal. Lili, o Hugo fez uma pergunta aqui. A gente já está acabando, pessoal. Já deu uma hora, mas dá tempo de responder e talvez responder mais uma depois dessa. O que você me diz da ingestão pré-treino de BCA, whey protein, maltodextrin e glutamina? Nossa Senhora. Olha, primeiro explicando que existem pessoas profissionais com linhas de trabalho diferentes, né? A minha linha de trabalho não significa que a pessoa está certa ou está errada, tá bom? Bom, no meu ponto de vista, na maneira como eu trabalho, eu priorizo muito que o meu paciente coma comida, né? Quando eu falo comida, eu digo assim, olha, o que você prefere? Tomar um shake de pó, né? Com maltodextrina, palatinose, glutamina, BCAA e whey protein? Ou você prefere ter o prazer de mastigar, né? Vamos colocar assim, uma salada de fruta com aveia, ovos e uma fatia de queijo, né? Então, por exemplo, esse é o primeiro ponto. A pessoa, ela prefere mastigar, ter o prazer de comer, ou ela prefere tomar realmente um líquido no pré-treino dela. Então, o que eu quero dizer com isso é que não existe a prescrição certa ou errada. Consumir proteína e carboidrato antes de um treino é adequado? Sim, é super adequado. Agora, o que você vai escolher para a prescrição, a fonte desse tipo de macronutrientes é muito individualizada. Então, ela é individualizada pelo prazer do indivíduo, porque tem gente que realmente prefere comer do que tomar, né? Outro cenário importante a ser levado em consideração, o momento do pré-treino. Por exemplo, eu não vou colocar o ovo com aveia e fruta 15 minutos antes do cara sair para correr. Ele vai vomitar aquilo ali, né? Então, será que esse pré-treino foi escrito logo no imediato pré-treino? Né? Então, realmente, a assimilação vai ser mais rápida e o efeito metabólico no treinamento vai ser melhor, né? Outro ponto. Tem pessoas que mesmo comendo 1h30 antes do treino, preferem algo líquido para se sentir totalmente, entre aspas, vazio para correr, né? Tem gente que já gosta de correr com a barriga cheia, né? Tem atleta meu que, se não se sentir empanturrado ali em cima da bicicleta ou correndo, não rende bem.
Então, essas prescrições são individualizadas. Mas, volto a dizer, o consumo de carboidrato e proteína antes do treino é a melhor combinação possível. Uhum. Legal, Li. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta ainda, mas quero deixar para o final. Aliás, no final também tem uma surpresinha que você ficou de contar, uma curiosidade, né, Lili? Eu tenho uma curiosidade. Posso contar ou espera a pergunta? Deixa eu fazer a minha pergunta, então. Tá. Depois você conta. Lili, eu vejo a alimentação de uma forma mais holística, assim, e a alimentação para mim é uma coisa muito importante. Eu acho que o mundo, eu acho que a gente consegue mudar o mundo através da alimentação, assim, sabe? E aí eu vejo como talvez a coisa mais central, né, o que une mesmo as pessoas, literalmente, porque todo mundo precisa de comer. E eu tenho uma visão bem global, assim, não só o que é bom para mim, mas o que é bom também para o planeta. Parece papo de hippie, né? Mas eu presto Não, mas é uma consciência, né? De onde vem, sabe? Quem que eu fortaleço consumindo o que eu consumo, né? E o que a produção daquele alimento gerou de impacto também no planeta. E, inclusive, tem o primeiro episódio do Muito Além do Treinamento, foi com um cara do Slow Food da Itália, o Marcelo Podestà, ele mora na Itália hoje, que a gente conversa sobre isso, tá? E você já foi a minha nutricionista, mas tem muito tempo que eu não faço consulta com você, sinto falta. Mas se eu fosse fazer uma consulta com você hoje, eu ia falar assim, Lili, eu não quero nenhum tipo de industrializado. E você falou que tem industrializados que são muito saudáveis, né? Assim, para a pessoa. E eu não quero nenhum tipo de suplemento. Não que eu sei que a performance ela exige, e tem muitos atletas e você prescreve. Mas eu consigo ter um rendimento grande. Claro que não um atleta olímpico, eu não quero ser um atleta olímpico mais, mas eu consigo ter uma performance maravilhosa não tomando nenhum suplemento? Sim. De uma maneira muito incisiva, eu posso te responder que sim, né? Até porque, assim, de onde vêm os suplementos? Dos alimentos. Então, se você consegue, que é uma coisa difícil, tá? Mas se você está disposto a comer quantidades adequadas de macronutrientes e micronutrientes, que a gente encontra isso na comida de verdade, que é não industrializada, com certeza você vai conseguir ter um rendimento muito bom para você, né? Igual você falou, talvez não chegar num nível olímpico, mas você vai ter um rendimento muito bom, com certeza, né? Inclusive, é o sonho, né? É o sonho, porque quem se dispõe a não comprar industrializado, né? É difícil. É difícil, mas se você quiser, sim, tem jeito sim, com certeza. E aí, Yuri, uma coisa que eu acho importante é o acompanhamento dos exames de sangue. Isso eu acho importante. Igual, tem muito paciente meu que fala assim, Lili, eu consigo ter um ótimo rendimento sendo vegetariano ou vegano? Eu falo, sim, só que a gente precisa ver seus exames de sangue. Por quê? Porque tem gente que muda o padrão alimentar e tem déficit nutricional. Tem gente que muda o padrão alimentar e não tem déficit algum. A gente precisa entender como que é essa mudança do seu perfil alimentar, o que ela representaria para o seu organismo individualmente. Entendeu? Atleta olímpico que não toma suplementação, você conhece algum? Ou isso é muito difícil? Olha, o que eu posso te dizer é que é super importante, inclusive. Nós temos a ideia, no Brasil, e pelo estímulo ao industrialismo, ao comércio, ao mercado, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que todos os atletas tomam todos os suplementos e eles se entopem de cápsula. Primeiro ponto se a gente for enxergar um atleta na Europa, ele já consome pelo menos 1/10 do suplemento que um atleta dos Estados Unidos consome. Porque a cultura europeia não é uma cultura que é comercial demais. Assim, a gente pode entrar num supermercado e ver que não existe uma gama de suplemento dentro de um supermercado europeu. Não existe, tá?
esse é o primeiro ponto. Essa visão de suplementação, de comércio de suplemento, é muito americanizada e agora brasileirada, tá? Esse é um ponto importante. Segundo ponto hiper importante, não, o atleta olímpico ele não se entope de cápsula igual todo mundo acha que ele se entope, justamente pelo risco de contaminação com substâncias que são consideradas doping, tá? Então, assim, o que eu te diria é que o atleta olímpico que realmente entende isso como profissão dele, ele tem um medo enorme de suplementação, enorme de suplementação. Então, muitas vezes, ele pede, Lili, me passa o mínimo de suplemento possível. E quando a gente faz a suplementação, são com marcas que têm o selo de isenção de substâncias que podem cair ao doping. E existem vários suplementos que têm esse selo, tá? Então, a seriedade da prescrição, lógico, nutricional, mas suplementar em um atleta olímpico é muito alta. E com isso também, a gente tem uma necessidade, a gente tem uma prescrição reduzida de suplementação. Tá? Até porque, assim, não sei se vocês sabem, mas o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, frequentemente, anualmente, ele lança, né, como se fosse uma nota, né, um consenso científico de quais suplementos ele reconhece que tem efeito positivo na performance do indivíduo. Quando a gente abre esse documento, que é lançado anualmente, a gente vê o quê? Uma lista de pelo menos 8 suplementos. 8. Então, assim, quando você começa a ver que os 8 suplementos não são 20 suplementos, a gente consegue entender que a performance do atleta, ela não é embasada em suplementação. Muito menos de um atleta olímpico, né? Até porque dentro dessa gama de suplemento que é reconhecida pelo COI, que é o que a gente tem de órgão máximo, né? Essa suplementação, ela também é periodizada. Né? Porque, por exemplo, se eu coloco um extrato de gengibre, um extrato de curcumina no pós-treino de um atleta lá no período de intensidade de treino dele, ele inibe a adaptação fisiológica e muscular ao treinamento dele. Então, quando é que eu tenho que usar um anti-inflamatório potente como esse? Na semana pré-competitiva, né? Então, assim, tem coisas que são ótimas, mas em qual momento você vai utilizar? Para quem que você vai prescrever? Não é todo suplemento que é bom para todo mundo e não é toda hora que é para tomar suplemento, né? Então, isso é uma coisa super legal de eu falar, porque os amadores, né, brasileiros, eu vejo mesmo que eles têm isso, né? O que o cara toma, né? O que ela toma pra né, render assim, né? Não, ela treina muito há muito tempo, com certeza, há muitos anos, né? Pelo menos 10 anos de treinamento, 12 anos de treinamento, né? Ela né, assim, ela vive disso, trabalha disso, ela descansa bem, ela come bem e suplementa algumas coisas quando necessário, com certeza. Legal. Bom, conta então a curiosidade. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Estamos terminando. Não? Conta aí, Lili, a fofoca. A curiosidade, né? Agora eu já falei tanto, talvez nem seja tão curioso assim, né? Mas a primeira vez que eu fui atender um atleta olímpico aqui em São Paulo, né? Eu confesso, né, que já tinha atendido vários atletas profissionais em Belo Horizonte, né? Mas eu confesso que eu fiquei com medo, né, Yuri? Que é uma responsabilidade enorme, né? Assim, você vai atender um atleta olímpico, né? Eu falei, nossa, será que eu vou... Assim, estudei pra caramba, revi várias coisas, tudo. Aí eu cheguei e falei, nossa, será que eu vou realmente conseguir, né? Fazer uma boa consulta? Enfim, fui lá e fui, né? O cara já tinha ido para 4 Olimpíadas. Eu não vou falar o nome, né? Porque não vou falar quem que é, mas ele já tinha ido para 4 Olimpíadas. E aí chegou a hora, perguntei um monte de coisa para ele, tudo, anamnese completinha. Chegou na hora do plano alimentar. Eu falei, ferrou, né? Porque já deve comer tudo certo, suplementar tudo certo. O que eu vou fazer com ele? Nada, não tem nada para fazer. Aí, qual era o café da manhã dele? Ele respondeu, eu como um achocolatado e pão com manteiga. Aí eu, achocolatado e pão com manteiga? Juro. Achocolatado e pão com manteiga. Eu falei, aí eu pensei, cara, mas há quanto tempo você tem esse pré-treino, né? Quanto tempo você tem esse pré-treino? Porque era o pré-treino dele, ele treinava depois dessa refeição matinal, né? Aí ele, não, mas sempre foi assim, eu nunca passei com uma nutricionista, eu sempre tomei isso de pré-treino. Eu falei, pré-competição também? Também. Às vezes eu coloco um pão a mais, uma fatia de bolo a mais, mas é isso que eu consumo. O cara já foi para 4 Olimpíadas e várias vezes campeão brasileiro, né? Então, me desculpa, assim, Lili, qual a modalidade só dele? Qual a modalidade? Mountain bike, XCO. Mountain bike? Mountain bike, XCO,
E já vai dar para descobrir, né, Lili? Desculpa. Essa se jogar no Google. Verdade, né? Ainda mais que eu às vezes divulgo, né, os meus atletas. Eu achei que você ia falar uma modalidade de natação, porque aí temos vários, mas desculpa. Mas, então, e aí imagina. Mas assim, o curioso, né? Da mesma forma que eu falei da questão da suplementação, a gente tem uma visão, e principalmente nós amadores, né? A gente tem uma visão que o atleta olímpico, ele é tipo hiper, ultra, mega preparado, ele tem uma equipe foda, né? Entre aspas, né? Se eu falar assim, com ele, tudo, né? Mas a gente não pode esquecer que os esportes que não são muito visados aqui no Brasil, eles não têm, né? Tem uma dificuldade muito grande, né, de ter uma equipe de apoio, uma equipe profissional mesmo, né, uma equipe íntegra e multidisciplinar que trabalha com esse atleta, né. Então, a gente tem uma ilusão de que eles são perfeitos, que eles são homens de ferro, né, ou mulheres maravilhas, né, tem tudo ali muito direitinho. E não, viu? Na verdade, a gente vê uma necessidade de ajuda, né, de apoio, de profissionalismo junto deles muito grande. E eu tenho para falar essa curiosidade. E até mesmo você chegou a falar sobre isso no começo da nossa conversa, e eu posso dizer, a curiosidade é que eu tenho, né, muitos atletas amadores que lidam, né, com o esporte de uma maneira muito mais profissional do que um atleta olímpico. Olha que curioso isso, né? Então, lido que eu falo no sentido de não só da alimentação, mas de tudo, da seriedade, do planejamento de treinamento, do compromisso com aquilo ali, com o compromisso de horas de treino, muito maior que às vezes um atleta olímpico, né? Eu não estou excluindo que existem vários, inclusive eu tenho atletas olímpicas que, nossa, são xiitas ali, né? Até neuróticas, vamos falar assim, com tudo. Mas, como tudo na vida, a gente tem uma gama muito diferente, né? De pessoas, e não poderia ser diferente no esporte olímpico também. Então, assim, para os atletas amadores, né? Nunca, né, subestimem a sua dedicação, a sua disciplina, né? Na realização dos treinos, na manutenção de um bom condicionamento físico ou num padrão alimentar saudável, que muitas vezes pode ser semelhante, melhor ou equivalente, né, ao esforço realizado por um atleta muito profissional, um atleta olímpico mesmo, né? A diferença é a nossa capacidade de geração de potência, né, que realmente fica menor, não tem jeito. Tem a história eu lembro do meu melhor professor da universidade era o Kellerson, fisiologista do exercício. Ele falou assim uma vez, eu nunca esqueci essa frase, ele falou assim, ó, a primeira pessoa que um atleta olímpico tem que agradecer são aos pais que deram a genética. Isso é verdade, genética. Tem uma coisa que é genética, que aí essa turma atleta olímpico tem mesmo. E você sabe que isso, eu vejo aqui na Austrália, eu estou acompanhando atletas de alto nível de natação, adolescentes, 17, 16, todos têm pais esportistas ou pais que se dedicam ao esporte. E essa coisa da equipe multidisciplinar acompanhando, que você falou aqui no Brasil, principalmente as modalidades que são menos populares, né? A pessoa não tem muito acompanhamento. Na Austrália existe um projeto que eu acho genial, que um comitê, eu acho que é o Comitê Olímpico Australiano, mas existe uma equipe que monitora os talentos. Então, tem um menino de 14 anos que está nadando 100 metros, no índice o melhor índice entre os 10 melhores, eles já monitoram o treinamento e já fazem um trabalho com o treinador daquela criança, daquele adolescente, para que ele já inclua no ciclo. Eles têm uma capacidade de identificar talento, sabe, muito cedo e tentar já dar suporte para eles. Assim. Não é à toa que, quando a gente tem uma Olimpíada, o quadro de medalhas americano, né, o russo, é muito maior, australiano mesmo, né? E aí dentro... Aqui no Brasil, eu tive numa reunião, né, com a CB... Eu esqueci da natação, esqueci a sigla, tá? Mas é a Confederação Brasileira de Natação. E eles têm tentado fazer isso também, né? De captar esses novos talentos, direcionar para uma equipe especializada, né? Também. Tanto é que a natação aqui no Brasil tem sido forte, né? Sempre com uma renovação de talentos também, né? Mas também é um esporte limitado, né? Diante dos outros todos que a gente tem, né? Futebol, lógico. Futebol nem se fala, né? É uma captação de talentos, né? Ali sempre, né? Jovens talentos, né? Legal. Mas se a gente puder pensar, né, até para um amador que está nos
escutando, né? Não é só para um atleta olímpico, um atleta profissional, né? Trabalhar de uma maneira multidisciplinar, então, um treinador conversando com a Nutri com um treinador, um fisioterapeuta, um psicólogo, né? Um terapeuta, de repente, né? Realmente faz com que toda a sua capacidade de geração de força, né? Ela seja maior, né? Porque você está cuidando de todos os aspectos de uma maneira íntegra, né? Interligada. Sem dúvida. Bom, então vamos despedindo. Lili, você quer deixar o seu contato? Eu posso colocar na descrição do YouTube, do seu Instagram. Pode. Bomba, né? Você sabe que Com certeza. Eu não tenho Instagram, assim, eu tirei do meu celular, eu tava perdendo muito tempo com isso, e eu não sou um cara que sou muito confortável em me expor, assim, no Instagram, sabe? Mas a Mel, a esposa, tem e te segue, adora, e fala, olha o que ele falou, a questão do própolis, ela tinha me falado, que você postou alguma coisa do própolis. Ela falou, olha, você vai conversa sobre o própolis, que ela estava lendo um artigo sobre o própolis. Então, de certa forma, eu acompanho o Instagram da Lili, é muito legal, vale a pena, para quem não acompanha. E obrigado, Lili, pela sua força, pelo seu apoio, pela sua disponibilidade. Obrigada, A Lili está com a gente tem mais de 10 anos, Lili, né? Que você acha? Foi antes de eu formar, né, Yuri? Foi antes de você formar. Antes de eu formar, logo que eu formei, já comecei a trabalhar com vocês e até hoje, né? Estamos aí, né? Mas olha, eu queria agradecer você, né? Como eu falei no início, realmente eu tenho uma gratidão enorme, porque apesar de hoje, né, eu ter esse trabalho tudo que eu, graças a Deus, consegui desenvolver aqui na região de São Paulo, não seria possível, né, se eu não tivesse atendido tantos atletas da BH Race, né? Indicados por você, né? E a gente sempre com troca de informações, conversas também. Com certeza, isso sempre vai estar dentro de mim como uma forma de crescimento profissional mesmo, né? Então, tenho muito que agradecer. Adorei o vídeo de hoje. Inclusive, foi a primeira vez que eu usei a plataforma do Zoom para fazer vídeo. Eu adorei, porque não fica caindo, né? Eu achei que era a minha internet, mas já vi que não é, porque o Instagram não dá conta de tanta live mesmo. Amei. E para quem nos ouve, eu espero que tenha sido produtivo, né? Realmente a ideia é essa, né? De transmitir informação de qualidade para quem nos escuta, não bobagem, né, Yuri? Então, espero que tenha sido válido tanto para os ouvintes quanto para vocês também aí da BH Race. Qualquer dúvida que vocês tiverem da BH Race ou quem nos escutou, pode entrar em contato comigo. Eu sou super solícita, adoro falar sobre nutrição, vocês devem ter percebido, né? O meu Instagram é a maneira mais fácil de me achar, né? Porque eu tô ali sempre postando alguma coisa sobre nutrição. Então, é @Lilis, Lils, Moraes com E. Depois a gente coloca aqui de repente, né? Mas é fácil de me achar também, o Yuri divulgou. Então, eu fico à disposição de vocês para tirar outras dúvidas também. Lili, se algum atleta da BH Race quiser ser atendido por você, você está atendendo em Belo Horizonte ou você atende online? Como é que está isso? É possível? Nessa mudança toda com o coronavírus, o meu Conselho Federal de Nutrição, ele liberou as primeiras consultas para ser atendidas via vídeo, tá? O que ele regulamenta já é que quem já passou em consulta presencial comigo pode manter as outras consultas via vídeo, tá? A novidade na quarentena é que as primeiras consultas também podem ser realizadas via vídeo. Então, sim, eu posso atender qualquer pessoa que quiser. Inclusive, tem feito muitos novos atendimentos via vídeo agora nesse último mês. Mas a novidade é que eu estou com um planejamento de voltar a atender eventualmente em Belo Horizonte, né? Então, provavelmente aí a cada 4 meses ou a cada 3 meses eu estaria presencialmente em Belo Horizonte. Ainda vou divulgar isso no meu Instagram melhor, né? E aí pode ser uma coisa legal, né? Que mantém alguma consulta por vídeo, outra presencial, e dá para dar um suporte legal para os meus atletas, né? Então, sim, eu posso atender vocês. Legal. A gente tem atletas, não só em Belo Horizonte, mas a maioria dos nossos atletas presenciais, obviamente, são de Belo Horizonte. A Janaína tá ali dando um sorrisão. Janaína... adoro! Beijo, Janaína. Beijo, Lili. Isso, volta a atender em BH mesmo. Sinto muita sua falta. Obrigada, Jana. Pode deixar. Eu vou voltar mesmo. É uma promessa mesmo desse ano, viu? Eu avisarei vocês. Com certeza. Então tá, pessoal, vou despedir então, finalizando aqui. Um abração a todos, obrigado por terem participado até aqui. Tá legal? Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada a todos. Tchau.
Tchau. Obrigado. Tchau.